Fala, empresário campeão, seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões que desde 2023 tem a única missão de colocar o seu negócio no topo do pódio. Muito obrigado por você reservar o seu tempo para estar aqui comigo nesses mais de 70 episódios dessa jornada com pessoas incríveis, com empresários incríveis, com uma jornada incrível, porque é dessa forma que eu penso para que ajudar você a prosperar nos teus negócios, nas vendas, na gestão, na liderança, enfim, botar o teu negócio no próximo nível. Quero agradecer sempre a parceria da Academia dos Campeões, a minha aceleradora de negócios. Nós somos a única aceleradora de negócios aqui no interior do Rio Grande do Sul, então já aceleramos em mais de 60 clientes em mais de 5 estados do Brasil. Então, se você é empresário, precisa melhorar suas vendas, sua gestão, sua liderança, botar sua empresa num outro nível, acesse academiadoscampeões.com.br ou nosso Instagram, Academia dos Campeões Oficial, e vem ser nosso super aluno acelerado pela Academia dos Campeões. Também temos a parceria da Bem Seguro. Sou franqueado Bem Seguro, a corretora de seguros, a corretora que mais cresce. Então, se você precisa de seguro alto, seguro de vida, maquinário, lavoura, parte de consórcio alto, imóvel, maquinário pesado, conte conosco da Bem Seguro, porque essa é a nossa missão, deixar a sua vida e seu patrimônio bem seguro. Bom, hoje eu tenho a honra de receber ela, que vem diretamente de Santo Ângelo, mas ela vai contar um pouco como que ela chegou em Santo Ângelo. Ela é empresária, ela é mãe, ela é esposa, ela é jogadora de vôlei também e uma pessoa que tem um coração gigantesco. Senhoras e senhores, diretamente de Santo Ângelo para o mundo, minha querida Jaqueline, seja muito bem-vindo ao podcast No Alvo com Álvaro. Boa tarde, então, Álvaro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Depois de várias tentativas para a gente conseguir estar aqui, né? Hoje deu certo, então. Agradeço bastante, né, ao convite e a insistência. E hoje, com certeza, vai ser muito bacana esse nosso encontro também. Já que quando a gente fala em insistência, por que a gente está falando isso? Porque a gente programou uma data e não dava certo, e a agenda da Jaque, aí veio Páscoa, aí veio o Dia das Mães, virou um tendel lá na Empório Gramado. Você tem uma jornada de resiliência. Você saiu do interior, você foi construindo e hoje, sem dúvida alguma, é uma das maiores empresas no teu ramo em Santo Ângelo. O que você acredita, Jaqueline, que foi fundamental para você sair do interior, uma menina literalmente do interior, e hoje ser uma das maiores empresárias de Santo Ângelo? Eu desde criança, eu sempre tive a vontade, né, o sonho de crescer, de não depender de ninguém. Então, quando eu me formei no ensino médio, né, lá em São Pedro do Butiá, eu já prestei vestibular em Santo Ângelo, no IESA, e aí comecei a estudar, me mudei para Santo Ângelo, e ao mesmo tempo eu também trabalhava o dia inteiro de estagiária na Aviação Tiaraju, uma empresa de ônibus. E à noite eu então estudava. E aí sempre naquela correria, né? Desde que eu morava em casa, eu sempre fui muito ativa, sempre correndo atrás do que eu quero, sempre praticando esportes, né? Jogando vôlei, futebol, participando de tudo que me convidavam, né? Eu nunca era muito de correr para o que me chamavam, né? E aí, então, sair de uma cidade de 3 mil habitantes para morar numa cidade de 80 mil habitantes, para mim era uma metrópole, né? Tinha até medo de me perder em Santo Ângelo. Mas, enfim, aí eu trabalhei por 2 anos de estágio na Aviação Tiaraju. Nesse período eles me efetivaram também. E aí eu me formei na faculdade, né, em administração. E aí, depois de 7 anos trabalhando nessa empresa, eu percebi que, cara, eu precisava de mais. Eu estava ali, eu não tinha como crescer mais ali. Já tinha largado o currículo em várias empresas onde eu gostaria de trabalhar, mas querendo ou não, se tu não tem quem te indica, se tu não tem quem possa te colocar, né, talvez até largar um currículo nas mãos de quem possa te selecionar, fica mais difícil. Então que eu decidi ir embora de Santo Ângelo para Gramado. Eu tenho tios que moram lá e eu pensei, bom, eu vou dar uma virada na minha vida, sem nada muito certo, mas é o que eu quero. Aqui já deu o que tinha que dar, né? Então, olhando para a tua trajetória, do que tu traz, é coragem, porque você sai de um interior, aí você vai para Santo Ângelo e você sai depois para uma cidade que hoje é um dos maiores cartões postais do Rio Grande do Sul, que sabe, do Brasil. E aquela pequena Jaqueline, aquela menininha, ela era... Como é que ela era? Assim, ela se imaginava sendo empresária, viajando o Brasil inteiro, sendo... O que a pequena Jaque sonhava?
Eu sonhava sempre em crescer. Eu não sabia ainda exatamente como, o quê, mas eu lembro que quando eu olhava a novela, quando eu era criança, eu via aquelas mulheres executivas, eu sempre imaginava ter empresa, eu sempre imaginava ter algum negócio crescendo e trabalhando. Eu sempre me via trabalhando muito e não queria ficar no interior. Eu respeito muito minhas raízes, eu tenho muito orgulho da onde que eu vim, mas eu queria mais para mim, eu não queria crescer lá, eu queria evoluir. E aí, então, essa ida para Gramado também foi bem desafiador, né? Que é uma cidade bem diferente já de Santo Ângelo, muito mais diferente de São Pedro do Butiá, né? Só que chegando lá, que tive a ideia de abrir uma loja com produtos de Gramado. Só que para abrir em Gramado já é bem mais difícil, né? A concorrência é maior, eu não conhecia nada da cidade, de como que funcionava tudo lá. Daí eu pensei, agora eu vou falar pro meu marido, vamos voltar de novo para Santo Ângelo, porque daí eu fiz ele. Fiz não, né? Mas dei opção, né? Ou tu vai ou tu vai. Resumindo, Porque a essa é a gente opção. tava recém começando também, né? Ainda não tinha. Tio Arlen, sabe que quem manda em casa não é nós, né? A mulher diz ou tu vai ou tu vai. E aí, então, eu fiquei ali uma semana assim naquela, meu Deus, nós podíamos. Na minha cabeça já estava tudo pronto em Santo Ângelo. Já estava tudo pronto, já tinha ponto, já estava tudo esquematizado, mas eu ainda não tinha falado para ele como que nós ia voltar em questão de um mês lá. Foi curto o tiro, então? Foi curtíssimo, mas aí ficamos 3 meses e voltamos. Aí, nesse tempo, trabalhei lá em Gramado numa fábrica de chocolate, né? Aprendi como que se produz, como faz tudo. Entrei em contato já com todos os fornecedores, então já vim. Quando eu vim para Santo Ângelo, depois de 2 meses em Gramado, para alugar a sala, eu já tinha todos os fornecedores, já estava com todos os pedidos encaminhados. Só vim para Santo Ângelo para alugar a sala, deixar tudo ok. E na volta, a gente organizou a mudança e voltamos já com caminhão de mudança e com cheio de mercadoria para abrir a loja. Você trouxe uma coisa, Jaque, que é fundamental. Quando você monta uma empresa, a gente vê muito guru de palco dizendo hoje que você tem que sair do operacional, que você tem que ter time. Ok, você tem que ter o teu time, mas você precisa entender o processo da tua jornada. O que eu vejo hoje de empresários que não entendem. Eu vou pegar o caso tanto da academia quanto da corretora. Por exemplo, hoje, na Academia dos Campeões, eu não sou o cara que faz as vendas, que faz o pitch. Hoje em dia, quem toca isso é a Leia. Mas até a Leia fazer, eu fiz mais de 90 pitches. O que significa isso para você, empresário? É importante você conhecer o passo a passo, conhecer a tua empresa, conhecer como funciona o mecanismo. Vou pegar a questão da própria corretora. A gente faz cotação, a gente manda a pólice, a gente faz toda a jornada. Se caso venham outras pessoas trabalhar conosco, fica mais fácil de a gente ensinar. Por quê? Porque tu já entendeu essa jornada. E aí você viu o que a Jaqueline trouxe? Ela não só vende chocolate, mas como ela entende do produto. E isso, você que é empresário, você que é vendedor, conhecer o seu produto, ser um especialista no seu produto, no seu serviço, é um dever hoje. Isso te traz mais segurança, já que para você entregar o melhor para o teu cliente? Com certeza, até quando a gente conversa de chocolate em específico, às vezes o pessoal tem dúvida como que é feito esse tablete com essa escrita. Então, eu já posso explicar que é pego uma forma, é pintado, é escrita, é colocado numa refrigeração, depois é colocado o chocolate ao leite. Então, é todo um passo a passo, né? Não é simplesmente fazer o chocolate, né? Então, desde a gente também foi conhecer vinícolas, conhecer também o passo a passo dessa produção, a montagem das cestas. De início, eu não sabia nem fazer um top. Eu lembro que um dia antes da inauguração da loja, estava eu lá no YouTube, meu Deus, eu preciso fazer um top. Porque eu não queria simplesmente pegar aquele top pronto que tu abre aqui e pá. Não queria isso. Eu queria algo artesanal, algo diferente. Agora eu olho os meus tops lá de quase 11 anos atrás para hoje, chego a ter vergonha, mas na época eles eram lindos, todo mundo gostava e eu também. Mas hoje. Entra no Instagram, Empório Gramado, vê os tops que essa mulher faz hoje. Tu imagina o nível que já era lá 11 anos atrás. Ela disse que deu uma baixada na guarda. Mas tu trouxe uma coisa que é muito interessante, já que eu
eu te acompanho, te mentorei durante essa caminhada, vi toda a tua evolução, por isso que você está aqui hoje, faz parte desse novo ciclo que você está entrando na sua vida, que a gente também vai falar daqui a pouquinho também. Durante essa caminhada, teve pessoas que disseram para ti assim, já que você é louca de sair daqui ou isso não vai dar certo? Na verdade, assim, a gente ouve muito por trás, pelas costas, né? Assim, de vir e dizer na minha cara, ninguém falou. Mas depois que deu certo, aí aparecem os amigos, isso e aquilo, né? Ai, que legal, parabéns. Sempre torci por ti. Exatamente, mas no momento que eu decidi sair de Santo Ângelo para ir para Gramado, depois que eu fui, eu fiquei sabendo de várias situações que falaram. Quando eu resolvi voltar de Gramado para Santo Ângelo para abrir a loja, ou seja, eu estava voltando para uma situação muito melhor. O que a maioria das pessoas sabia falar? Nossa, ela foi para Gramado, não deu certo e voltou. Mas eles não sabiam, na verdade sabiam, mas não queriam admitir o porquê que eu voltei, que era para algo melhor, para ter o meu negócio. E como é que tu blindou a tua mente para seguir em frente? Naquela época, na verdade, eu tinha 24 anos, eu era bem jovem e eu deixava muita coisa influenciar, interferir. Vou ser bem sincera com isso. Mas depois de tanto tempo, hoje às vezes ouço algumas situações, mas eu não dou bola mais, porque eu sei do meu potencial, eu sei do que eu faço, do que eu entrego. Eu entrego para o público que gosta do meu trabalho, que gosta dos meus produtos, e quem não gosta, tá tudo bem. Tem várias outras lojas que vendem e cada um é livre de adquirir onde quer. Então, eu já consegui chegar nesse ponto que eu dou o meu melhor. Se não tá bom para todo mundo, cada um é livre, né, de adquirir o seu produto onde quiser. Tu sabe, já que finalzinho de 2024, eu tava naquela assim, começa a divulgar bem seguro, não divulga bem seguro. Mas a carreira de palestrante, de mentor não deu certo, vai virar vendedor de... Tá. Isso. Aí eu sempre falo que eu fui no enterro. Para mim foi uma aula, eu não sei se eu te contei isso aí, eu fui no enterro de um pai, de uma amiga nossa muito querida, e chegando no enterro, tava eu e minha esposa, ela, o marido, a viúva, o senhor e mais uns 4, 5 bruxos. Tipo, nem gente para carregar o caixão tinha. Aí fiquei olhando aquela cena, Jaque, e eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente passa na vida com medo do julgamento do outro, do que o outro vai dizer, porque no dia da nossa morte eles não vão estar ali para carregar o caixão, sabe? E quando é interessante essa história, porque quando eu saí dali, eu olhei para Lé e falei, Lé, quer saber de uma coisa? Eu vou meter a cara, vou abrir a corretora, vou continuar com a Academia dos Campeões, vou continuar com a minha carreira, vou botar, porque eu tinha uma das metas de ter uma holding, né, ter várias empresas, e é o certo a gente ter várias contas, né? Uhum. E naquele enterro eu aprendi assim, o quão é importante a gente realizar os nossos sonhos. E há uns 2, 3 meses atrás, me veio um insight que é muito bacana. Todas as pessoas que dizem que você não vai conseguir, na verdade, elas estão testando você para ver se de verdade aquilo é importante para você. Sabe? Então, todo mundo que fala para você que não vai dar certo, que você não é capaz, na verdade, essas pessoas estão testando a tua disciplina, a tua dedicação para ver se de verdade isso é importante. Porque se não for importante, tu desiste. E se for importante, tu persiste. E tu persistiu. Eu acho que no momento assim que tu vira a chavezinha, né, do não dar atenção para as opiniões dos outros, eu acho que isso é uma grande virada de chave na nossa vida. Até na questão quando começou, foi na pandemia que a gente acelerou muito mais o nosso Instagram, as nossas mídias digitais. E aí eu comecei a fazer mais vídeos, partir mais para essa parte. E para mim, que era uma pessoa, ainda me considero tímida, mas do que eu era para o que eu sou hoje... Tá gravando um podcast. Você está gravando um podcast para você ter uma ideia. Então, a gente começou a fazer vídeos de humor, vídeos mostrando produtos, e de início eu sei que tinha um certo preconceito, eu percebia que às vezes as pessoas falavam entre linhas, né, mas a gente captava. E depois que eu botei na minha cabeça, se não for eu fazer por mim, ninguém vai vir fazer. E começou a dar certo, começou a dar resultado, eu comecei a vender mais.
Foi no ano da pandemia que eu consegui dobrar as minhas vendas, enquanto que estava todo mundo reclamando, fechando as portas. Eu consegui dobrar o meu faturamento no ano de pandemia. Acreditem ou não, porque muita gente às vezes acha, né, que só tá falando. Não, mas realmente consegui sair de um espaço de menos de 50 metros quadrados para um espaço de 100 metros quadrados durante a pandemia, que agora já tá ficando pequeno de novo. Daqui a pouco essa mulher vai comprar um quarteirão em Santo Ângelo, você vai ver, vai ter até neve dentro do Empório Gramado. No inverno vamos trazer neve, então, para fazer jus à Gramada. Boa. Então, é assim, eu acho que o momento que a gente vira a chave, deixa quem quiser falar que fale, a gente absorve só o que é necessário. E a gente consegue dar essa virada, né? Então, não tem quem que vai poder segurar a gente. Tu sabe, já que tu trouxe uma coisa muito interessante. Um dos meus mentores, o professor Roberto Inhachi, que trabalhava no hospital, de fase terminal, ou seja, as pessoas só vão para morrer. Nosso Álvaro tá fúnebre hoje. Não é isso, turma. É que, às vezes, a gente precisa tomar umas cacetadas na vida para poder aprender. E o professor Roberto, ele falava que na hora da morte as pessoas se arrependem por só 3 coisas, né? Elas se arrependem por não ter brincado com seus filhos, elas se arrependem por não ter dito eu te amo e elas se arrependem por não ter realizado suas metas. Então, muitas vezes a gente fica travado. Nós, empresários, a gente não sabe se aumenta, se cresce, se vai, se expande. Então, tu imagina, em meio de uma pandemia, tu arriscou, tu meteu a cara e aí foi para o espaço maior, agora tu tá vendo que precisa para um outro espaço, ou seja, você é uma pessoa que na hora da morte não vai se arrepender por não ter realizado seus sonhos. E exige muita coragem. Quais são os elementos, já que tu acredita que fazem uma empreendedora, uma empresária, ou empresário, enfim, ter muitos resultados? Tu pudesse elencar 3, 4 competências que tu acredita assim, isso aqui é importante, é uma coisa que eu precisei desenvolver e que eu acredito que funciona hoje nos negócios. Eu acho que, como nós estávamos falando da pandemia, se adequar, se ajustar a todo tipo de situação. A internet também, ela veio com tudo depois da pandemia, então se a gente ficar estacionado, por isso que eu vejo muitas empresas que fecharam nesse período, eu acho que foi um divisor de águas, quem não se atualizou, quem não foi atrás, acabou ficando, né? Então ter muita resiliência, se adequar ao que o mundo externo pede, né? Porque se a gente não se adequar, a gente vai ficar para trás. Outra coisa que eu também já ouvi falar bastante realmente tu não precisa ser a melhor loja de Santo Ângelo, mas tu tem que ser a loja mais vista, mais lembrada. Então, tá muito nas mídias digitais também, isso vai te ajudar muito a crescer. Bom atendimento, porque tu chega numa loja, o vendedor tá lá de braço parado no celular, nem te olha na cara, tu vai ter vontade de comprar? Não, né? Então, tu entrar numa loja, tu ser bem recepcionado, com um sorriso no rosto, um bom dia, uma boa tarde. Por mais que a pessoa só queira dar uma olhadinha, tudo bem se ela só quiser dar uma olhadinha. Eu sempre falo para minha funcionária, tudo bem se a pessoa só vir e olhar. A gente não precisa empurrar nada a goela abaixo. Eu não fico triste que a pessoa venha e não compre nada. Claro, se ela comprar, melhor, né? O caixa ama. Com certeza, mas assim, se a gente fizer o nosso papel de atender bem, de ser simpático, com certeza essa pessoa vai voltar e o melhor, ela vai sair indicando, ela vai falar, nossa, eu fui naquela loja, eu nem comprei nada, mas como me atenderam bem? Agora, se a gente não atender, vocês acham que essa pessoa vai voltar? E o que ela vai sair falando? E tu sabe, já que a Leia fez um estudo, isso se chama CSCX, né? O sucesso do cliente, a experiência do cliente. E a Leia trouxe numa das aulas da Academia dos Campeões, para cada cliente que tu atende bem, ele fala para 3 ou 4. Para cada cliente que tu atende mal, ele fala para pelo menos 3 a 4 vezes mais pessoas. Então, assim, você hoje, em terra de robô, né? A gente tem que estar conectado, a gente tem que estar olhando para as pessoas, receber muito bem as pessoas, não importa se você, vendedor, dono, não tá num dia legal, nós precisamos atender. E é muito interessante porque vocês vendem emoção, né? As pessoas vêm lá para comprar porque estão tristes, porque estão felizes, né? Vocês vendem chocolate, gente, toda vez que eu vou no Empório Gramado, eu faço um rancho. Então, sou suspeito para falar, mas o chocolate é maravilhoso. Falou, então, sobre a gente se adaptar à importância,
eu escutei muito empresário na pandemia, não, eu não preciso do digital. Outra coisa, você falou ótimo atendimento, o que mais você acredita já que faz a Empório Gramados ter sucesso? Pensar agora. Essas pausas para dar uma respirada, isso também faz parte da jornada empreendedora. Eu acho que a questão do se adaptar é algo que realmente faz a diferença, né? Mas sempre também, que nem você falou, do mundo dos robôs, né? Eu gosto de sempre estar participando desses eventos, que nem teve da NRF, que teve ali em Porto Alegre, que nós fomos com o pessoal do Cindy Lojas, também faço parte da diretoria do Cindy Lojas de Santo Ângelo, então tá sempre se atualizando, e nessa última NRF que a gente foi, eles falaram bastante dessa questão do atendimento humanizado. Anos atrás, nas últimas NRF, eles falavam bastante na inteligência artificial, que os robôs iriam tomar conta, mas não. Nunca ninguém vai substituir o ser humano, nunca ninguém vai substituir o atendimento, o afeto, o carinho humano. Então, é isso que tem que ser priorizado dentro de um atendimento, dentro de uma loja. É esse calor humano. Por mais que a gente tem que se adequar com a internet, com o Instagram, com todas as mídias, né, que a gente tem disponibilidade, mas esse contato humano nada nunca vai substituir. Que na verdade nada é uma ação isolada, porque não adianta você e a Kathleen lá fazerem vídeos incríveis e maravilhosos, hilarizarem e chegar na loja, o atendimento da porcaria. Ou Exatamente. o atendimento sensacional na loja, mas tu não tá com uma presença digital. Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos aqui em São Luís para fazer a corretora crescer é estar todo dia tem uma coisa da corretora rodando. É um vídeo, é um card. Nós fizemos evento, a gente se posicionou digitalmente, mandei plotar o meu carro, fizemos uma loja, fizemos isso e aquilo. Por quê? Porque a gente entende que existe o impacto online, que é fundamental, ele atinge muitas pessoas, nós estamos conectados hoje, e existe o impacto offline. Agora, uma das coisas que eu vejo que é fundamental em vocês, lá eu que acompanho, Jaque, e é uma tristeza olhar para as empresas, que às vezes tem empresas que são assim, ó, ela faz um post e ela leva 60 dias para fazer o outro post. Aí tu fala pro coleguinha para fazer um post, ele pega todos os posts dos últimos 3 anos e faz no mesmo dia. E eu vejo que vocês, Gramado, é diferente. Vocês têm uma consistência, uma constância. Vocês fazem um planejamento, tu pensa assim, o que vocês querem fazer, porque eu vejo que tu sempre está gerando conteúdo. Sim, a gente Vocês são uma máquina de gerar conteúdo, na verdade. A gente tem um cronograma que eu tento seguir, né? Não é sempre que a gente consegue seguir 100%, mas a gente tenta postar, na verdade a gente posta todos os dias, stories, feed, tenta intercalar entre vídeos de humor com vídeos de produto, com carrossel de fotos, com um post único. A gente tenta fazer essa sequência para o público sempre tá engajado, né? E a gente sempre poder tá na visão de todos. E como é que foi para você fazer toda essa jornada e hoje ter a Kathleen do teu lado aí? Eu sei que vocês se dão muito bem. Olha, vocês não fazem ideia dos vídeos dessas mulheres. Eu vou deixar o Instagram aqui das meninas e da Empório aqui na descrição do vídeo. E como é que você faz para construir essa cultura leve lá que vocês têm? A Kathleen agora vai fazer 1 ano que está comigo, né? Então, desde o início, eu sempre deixei ela bem à vontade para qualquer situação que ela tivesse para conversar comigo. Essa situação aberta, né? Às vezes eu até esqueço que eu sou a chefe, mas aí quando eu lembro, a gente centraliza novamente, né? Mas eu acho que é isso, é esse ambiente leve que faz, né, realmente tudo fluir. E também aquela questão quando a gente faz os vídeos, eu mostro para ela, vamos fazer vamos adaptar para o nosso nicho. Topa fazer isso? Tá legal para ti? A gente sempre se coloca, né? Eu me coloco no lugar dela. Tu vai estar confortável em fazer isso? Topou? Eu topo. Geralmente eu tento me colocar até na pior situação, entre aspas, né? Porque sempre vai ter aquele cliente que vai falar, olha lá, coitada da funcionária, já que tá fazendo a coitada passar vergonha. Então, eu sempre me coloco na pior situação, porque eu não me importo. Tem uma do saco preto, aquele que... aquela lá... você tem que olhar. Vou pedir pro Arley botar um trechinho do vídeo aí para vocês assistirem. E aí a gente sempre pensa assim, não estamos ofendendo, não estamos ofendendo ninguém.
Não estamos prejudicando ninguém. A gente está se sentindo confortável em fazer, o resto é história, né? Porque, na verdade, hoje, o grande truque, tá? O grande trunfo hoje dos negócios é a atenção. Aonde está a atenção das pessoas, o dinheiro está rolando ali. Exatamente. E a gente sempre tenta, por mais que até esse do saco preto. Se vocês forem ver, o nosso alvo é tentar vender a faca que está na mão da Kathleen. Sensacional. Todos os vídeos que a gente faz, a gente está usando algum produto da loja ou um fundo com algum produto específico para vender, não parecendo que a gente está querendo vender. Tudo isso eu penso, vamos posicionar. Pode parecer bobagem para quem não entende, mas o teu inconsciente está vendo aquela cuia lá no fundo. E muitas vezes o pessoal, de um vídeo totalmente aleatório, né, entre aspas, vem um print lá, quanto que custa isso aqui lá do cantinho? Que é a nossa intenção. E aí... Já que tem uma coisa muito bacana, você é a primeira que está gravando aqui, tá fazendo podcast comigo, tem uma coisa que eu gosto muito que é o skin the game, é a pessoa que mete a cara. O que eu vejo de empresário hoje que não grava um vídeo, que não mete a cara. É porque eu não quero aparecer, porque eu não gravo um vídeo. Foda-se, você tem que aparecer, meu amigo. João Adib da CIMED, um cara que eu gosto muito, ele fala que quer ter sucesso e mete a cara. Velho da van, por que a van vende? Porque o velho tá metendo a cara. Silvio Santos vendia Jequiti pra cacete. Por quê? Porque ele enfiava a cara. E tu não quer gravar um vídeo, tu não faz um vídeo, tu não dá uma entrevista, tu não quer aparecer. Para de ser bundão e mete a cara nas redes sociais, figura. Isso que eu tô tranquilo hoje. Não, mas é exatamente assim. E no início eu tinha um pouco de receio, sabe? Porque às vezes as pessoas vinham e falavam, tipo, elogiando, e eu, será que eles estão me elogiando? Será que estão me tirando pra louca? Eu ficava. E eu, tô nem aí, tá dando certo. Compravam depois? Tá dando engajamento, o pessoal tá vindo falando dos vídeos. Ou às vezes eu ia no mercado, em algum lugar eu via que as pessoas me olhavam e eu, ai meu Deus, por que estão olhando pra mim? E daí às vezes umas senhorinhas me atacavam, tu não é daquela loja, daqueles vídeos? E eu, sou eu sim. Eu vou lá ter que comprar essa semana. Exatamente. Então tinha muita gente que às vezes vinha através dos vídeos, né? E eu acho que isso que é o bacana, a essência do Instagram tem que estar na loja, né? A gente trata todo mundo, se é um cliente um pouco mais chegado, a gente já chega falando bobagem, conversando, dando um abraço. Se é um cliente um pouco mais, um cliente novo, mais retraído, a gente já também segura um pouco, né? A gente vai na onda do cliente, né? Conforme a gente percebe que o cliente vai gostar de ser tratado também, né? Falamos de coisa boa. O que tu passou de treta nessa jornada, já que imagina, tu passou aí, são 11 anos com a Empório, tudo que você já passou nessa jornada, você contou dos trunfos, mas o que você passou de desafios nessa jornada? Eu acredito que o maior desafio realmente foi na pandemia, como eu comentei antes com você, porque nós estávamos de férias em Santa Catarina, tudo ok, fevereiro, nós lá aproveitando, eu pensei, agora eu volto e vou com tudo para Páscoa, né? Já tinha chegado toda a mercadoria de Páscoa, que é Páscoa e Natal são as maiores vendas do ano, né? Que a gente trabalha com maior estoque. Chegamos em Santo Ângelo. E é uma venda, né, Jaque? E é uma venda. Graças a Deus, é uma venda que sai nessas datas. Chegamos em Santo Ângelo, no dia que eu cheguei, chegamos antes do meio-dia, fomos almoçar no centro, assim, o centro vazio. E eu, o que tá acontecendo aqui? No trajeto de Santa Catarina até em Santo Ângelo, nessas 12 horas, aconteceu o caos. Mandaram fechar tudo, não podia abrir, não podia mais nada. Eu cheguei na loja, a menina na época era outra funcionária da loja, que mandaram fechar, não sei o que vai acontecer. E eu, como assim fechar? Eu tava lá em clima de férias, aproveitando, tava tudo normal. Como que nessa vinda de lá pra cá aconteceu isso? 12 horas aconteceu. Porque eu não tava tão antenada, né, nesse período. E aí que eu fui ficar por dentro de tudo, né? E realmente, no outro dia, o comércio fechado. E faltando 15 dias para Páscoa. Putz. Foi em março aquela Páscoa, né? Foi final de março. Final de março, início de abril, alguma coisa assim. E eu, meu Deus, o primeiro impacto, assim, ó. Eu vou quebrar? Como é que eu vou vender tudo isso? Meu estoque lá cheio. As fábricas não vão aceitar de volta tudo isso, porque tem, tipo, 10% que eu posso devolver de Páscoa, né?
Fiquei assim uns 2 dias como se eu estivesse em luto. Eu fui visitar os meus pais e eles também lá assim, sabe? Ninguém sabia o que fazer, o que reagir nesses primeiros dias, né? Aí voltei de lá, foi na segunda-feira e eu pensei, quer saber? Todo o comércio fechado. Eu ia para a loja todos os dias sozinha, ficava com a cortina fechada, porque se a fiscalização visse alguém fora de casa, multava, né? Deixava lá minha cortininha fechada e fui montando as cestas de Páscoa. Fiquei sozinha, eu pensei, eu vou montar, vou deixar tudo pronto porque eu vou vender. Eu não sei como o que eu vou fazer, mas eu vou vender. Essa certeza eu tinha, que eu não ia me entregar, porque era um momento que eu tinha passado assim por uma maior dificuldade, né, financeira da loja, era um momento que eu estava começando a subir, respirar de novo e eu não passei por isso para me entregar agora. Fui montando, fui mandando mensagem para os clientes pelo WhatsApp, e aí o pessoal de início nem me respondia, estava todo mundo assim apavorado, né? Porque apavoraram todo mundo. Achando que ia vir Covid pelos ovos de Páscoa, enfim, tava todo mundo apavorado. Kinder Covid, É imagina. mais ou menos isso. Resumindo, toda tardinha eu enchia o meu carro com entrega. O pessoal, eu não sei se comprava porque queria, se comprava de pena de mim, porque eu só faltava implorar, comprem de mim. Toda tardinha eu saía com o meu carro cheio, entregava para todo mundo, não cobrava nada. Uns 4 dias antes da Páscoa, liberaram a abertura do comércio para entrar um por um. Eu tinha fila na loja, porque daí eu peguei uma menina que até então eu trabalhava sozinha, eu trabalhei 7 anos sozinha, e aí nas datas eu pegava sempre alguém para me ajudar. Eu peguei uma menina só para abrir e fechar a porta, porque dei um por vez na loja, né? A pessoa entrava, comprava e ia embora, entrava, comprava e ia embora. E assim, a fila. Que função. Resumindo. Aquela coisa, quando você quer vender, dá um jeito, né? Resumindo, eu vendi todo o meu estoque, não sobrou nem os 10% da devolução naquela Páscoa. E aí, em seguida, depois eles foram permitindo a abertura, né, com todas aquelas restrições, e foi nesse ano que eu dobrei as minhas vendas. Eu não sei se foi, não sei não, tenho certeza que foi porque eu estreitei esse laço com o meu cliente, porque eu comecei a chamar todos eles individual no WhatsApp. Foquei bem mais no Instagram também, e foi ali que eu consegui estreitar mais esse laço e que as vendas só aumentaram. E foi daí no ano seguinte que eu tive que pegar uma peça maior, porque onde eu estava já não estava dando. Foi depois da pandemia, na verdade ainda era na pandemia, mas no segundo ano da pandemia, quando eles estavam liberando as máscaras. Sim. Empreender é uma coisa que exige muita coragem, exige muita fé para que você não só starte o negócio, mas para que você mantenha o negócio. E uma coisa, já que eu percebo, eu gosto muito de quando eu estou fazendo podcast, hoje é pelo menos eu já gravei mais de 75 episódios, então com todos os empresários que você possa imaginar do Brasil, pude escutar, pude entrevistar muita gente boa. E uma das coisas que eu gosto é perguntar a história das pessoas. E é muito interessante, né, que as pessoas que têm muito sucesso, as pessoas que têm muito resultado, é bem aquela frase da Bíblia, né, os humilhados serão os exaltados. E quando eu escuto a tua história, eu lembro dos outros empresários, eu observo que a vida ela está sempre pronta, Deus está sempre pronto para se presentear, mas você precisa ter coragem para fazer a sua parte muitas vezes, já que a gente entra nos nossos 40 dias no deserto e a gente, às vezes no 39º dia é que a gente joga a toalha, às vezes a gente está tão perto de chegar no auge, assim, ou falando para ti, olhando para trás, assim, lá em 2016, quando eu comecei a pensar ainda em palestra, já são 9 anos. Aí esse ano foi um ano assim que veio muitas empresas incríveis, grandes corporações para poder atender também. E aí eu olho para trás, eu vejo que muito assim, ó, a gente ter persistência, a gente ter paciência. Eu gosto que o Márcio, meu amigo da Fit Pro, fala muito isso aí, né? A paciência e persistência. E você acredita que precisa ter uma grande dose de fé nisso aí? Com certeza. Eu tinha certeza de que eu ia passar por aquele momento. Passando aqueles 2 primeiros dias, assim, que eu fiquei bem desnorteada, depois disso eu tinha certeza que eu ia vender tudo.
Eu ainda não sabia exatamente como, mas eu tinha certeza que aquilo ia passar e que certeza também que ninguém da minha família seria afetado pelo Covid, nenhuma pessoa. Claro, vários amigos, vários conhecidos, sim, mas da minha família ninguém foi afetado. Consegui passar por todo esse período e consegui passar muito mais forte também, né? Então, com certeza, eu tive muita fé, porque se eu não tivesse fé, eu teria jogado a toalha logo lá no início, né? E eu tinha a certeza de que eu ia passar por essa. E como é que tu entende, assim, Jaque, onde é que você encontra essa força? Onde é o que te move? Na verdade, hoje a minha principal força é a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, a Gabriela, né? Então, que é a minha Manda um beijão vida. pra Gabriela, ela tá assistindo a mamãe. Beijo pra minha princesa, minha pitoquinha. Com certeza ela Daqui vai uns assistir 50 também. anos vai estar dizendo assim, né? Eu me lembro quando a mãe falava de mim nos podcasts. Assim, As gurias, a Pérola e a Ana são assim, já que às vezes eu digo, filha, o pai deu palestra. Primeira coisa, falou de nós? Falou de nós, então, Gabriela, mamãe tá mandando um abraço pra ti. A minha ainda tá na fase agora, trouxe presente? Ela ainda tá nessa. Eu nunca tive, assim, ó, o sonho de ser mãe. Tem muitas mulheres que têm o sonho de casar na igreja, ser mãe. Eu não. O meu sonho sempre foi ser independente, trabalhar e conseguir minhas coisas. Esse sempre foi o meu sonho. Mas, claro, né? A gente constrói uma família e os filhos também vêm. E depois que eu virei mãe, assim, ó, eu posso dizer que é bem o que todo mundo fala, né? Só quando tu for mãe, tu vai entender. E é exatamente isso, assim, depois que ela nasceu, eu me tornei uma pessoa muito melhor para as pessoas, muito melhor para mim também, para a minha empresa. Até algo que você me falou uma vez, se eu não cuidar de mim em primeiro lugar, se eu não me cuidar tanto do meu físico, da minha mente, como que eu vou estar bem para poder cuidar dela? Então, isso também foi um start para mim começar a me cuidar mais em todos os sentidos, né, para poder ser uma melhor mãe. Que eu quero ser exemplo para ela hoje e sempre, né? Eu quero que ela possa se espelhar em mim como exemplo de mãe, de mulher, de esposa, de empresária. Então, eu quero que ela tenha esse exemplo em mim. E eu vou fazer de tudo para não decepcionar ela. E tu trouxe uma coisa muito importante. Às vezes eu tô dando conferência para os pais, eu gosto muito de falar com a família, né? Por ser casado família é um dos meus valores principais. E muitos pais perguntam assim, Álvaro, eu tenho preocupação como é que meu filho vai ser no futuro. E aí eu digo para ele, é só tu ver como tu tá cuidando hoje. Se tu tá sendo um exemplo para ele, que nem as gurias falam muito que querem trabalhar na corretora, que querem trabalhar na Academia dos Campeões, porque elas veem a paixão na gente fazendo. Esses dias eu estava dando um treinamento para uma empresa, Jaque, e uma das perguntas que eu fiz, ela vai ao Álvaro de novo, né? Que discurso as pessoas fariam na hora da tua morte? Porque tu não tá preparado, né? O que tu quer que a Gabriela fale no último dia que você for? E aí todo mundo disse, Álvaro, foi muito forte com essa pergunta, porque foi me feita essa pergunta. Sim. E a resposta, na época, eu me lembro quando meu mentor me fez essa pergunta, eu fiquei sem dar resposta. E aí passou um tempo, falei para ele, cara, no dia do meu enterro eu quero que as minhas filhas digam assim que o pai passou a vida inteira trabalhando, ajudando e servindo. É o legado. E o legado não é o que a gente deixa para as pessoas, mas é o que a gente deixa nas pessoas. Tenho certeza que a Gabriela vai ter, assim, a Gabriela, quem mais vai vir durante essa jornada? Não, pretendo só ficar com ela, só com ela. Tá ótimo já. E é muito bacana tu olhar assim, eu vejo, né, o carinho que tu tem com ela. Teve um dia que a Jaque disse assim, mas Álvaro, eu não tenho tempo para treinar. Eu falei, arruma. Hoje a figura, meio-dia, tá na academia, puxando ferro e correndo. Mas é que a gente, principalmente a mulher, eu tenho muitas clientes mulheres, elas sempre falam assim que ela tem que dar conta de tudo e ela bota a família na frente das outras. Aí às vezes eu tenho que dizer, tá, mas e se tu morrer? Daí a pessoa, pois é, Álvaro. Eu falei, então, para as empresárias que estão nos assistindo, Jaque, o que você tem para dizer para elas quando elas falam essa frase, eu não tenho tempo para me cuidar, eu tenho que cuidar dos outros? O que você tem para dizer no olho da verdade lá? A câmera da verdade. Eu posso dizer que eu tenho 2 versões, né? Uma antes de ser mãe e uma depois de ser mãe. Mas eu vou falar depois de ser mãe, que com certeza é a melhor de todas. Então, em primeiro lugar,
a gente, nós como mães, mulheres, antes de sermos mães, nós somos mulheres. Então, nós temos que ser as nossas prioridades em primeiro lugar. Claro, cuidar bem dos nossos negócios, dos nossos filhos, da nossa família. Mas os filhos, eles vão voar depois. E a gente vai ficar. A nossa empresa, se um dia quebrar, a gente parte para outra, a gente faz outra coisa. Mas se a gente não estiver bem conosco mesmo, se a nossa saúde mental, se a nossa saúde física não estiver bem, a gente não vai estar bem para nada disso. Não adianta nós ter dinheiro e não ter saúde. Então, eu acho que nós temos que ser, primeiramente, as nossas prioridades para depois poder fazer o melhor pela nossa família e pelas nossas empresas também. Pegou o recado? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Já que a gente está indo aí para os finalmente do podcast, mas eu sei que além de empresária, mãe, esposa, atuante, e ainda lida com vôlei. Como é que começou uma fase essa... atleta? E é uma coisa interessante, 9 a cada 10 CEOs são atletas. Quando eu tive com o Dan Cockerill, que foi vice-presidente da Disney, ele falou que uma das grandes competências dos grandes líderes era a aptidão física e a aptidão mental. Eu sou atleta, eu sou corredor, amo corrida de rua e eu vejo que tu é apaixonada pelo vôlei. Como é que entrou esse esporte na tua jornada aí? Eu acho que essa questão da competição tem muito a ver com o ramo empresarial, né? Então, eu desde criança, desde a época de colégio, sempre joguei. Primeiramente, eu jogava futebol, depois vôlei, e tudo que tinha para jogar, eu jogava. Quando nós íamos para o GERCS, a prof ia lá na turma, né? Quem quer jogar isso? Eu. Quem quer jogar aquilo? Eu. E daí não falta mais corrida, salto em distância, revezamento 4x100, aí ninguém ia, eu vou. Então eu ia em tudo. E aí, depois que eu vim para Santo Ângelo, eu fiquei uns 3, 4 anos sem jogar, porque eu não tinha turma, não tinha grupo, né? Mas ali com uns 24, 25 anos, eu encontrei uma turma novamente e aí não parei mais, né? Então, parei só no período ali da gravidez, né? E depois que a Gabi nasceu, com 3 meses, eu já voltei e não parei mais. É algo que eu amo, jogo por hobby, jogo para competir. Eu gosto de sentir aquele sangue, sabe, fervendo. Adrenalina. Ali, ó, quando tu vai receber aquele primeiro saque, assim, ó, é agora naquele ataque, naquele saque, sabe? Então, é o que me motiva. Eu amo esporte, eu amo a competição, eu não gosto de perder. Mesmo se eu tiver no banco, eu vou estar lá, vamos, gurias, não deixem a bola cair. Se eu tiver em quadra, eu sou pior ainda. Vamos, gente, não deixa a bola cair, não vamos desistir. Mas não é que essa querideza que ela tá dizendo agora, porque essa mulher, ela vai... Já que o que o esporte te ensinou que tu traz para os negócios? Principalmente essa questão também da resiliência, né? Que nem agora domingo nós jogamos um torneio aqui em São Luís. A questão do ponto a ponto. Uma hora tu pode estar perdendo um negócio, depois tu pode estar ganhando. Então tu tem que saber levar. Se tu tá com uma vantagem, tu tem que saber levar, controlar, não achar que o jogo tá ganho. E isso serve, por exemplo, assim, tá ganhando muito dinheiro, agora eu vou comprar uma caminhonete, um carro e um prédio. Isso aí para mim serve exatamente em dezembro, no Natal, que entra maior grana, só que janeiro e fevereiro são meses fracos. Eu tenho que saber equilibrar para mim ter essa reserva caso eu precise. E assim no jogo, né? Se tu tá em 10-1, ganhei, agora vou entregar. Não! Eu já perdi o jogo de nós estar em 24-15 e nós perder. Já aconteceu. E vice-versa também. Então, os negócios e o jogo, eles andam aqui, ó. É muito interessante essa parte. Eu acho que é isso que faz um empreendedor e um jogador. É o sangue que vibra, né? Dentro da gente nos desafios. Sensacional. O sangue que vibra. Já que próximos passos, o que você está pensando aí? Qual próxima cidade você vai comprar? Para onde é que vai levar Empório Gramado? E uma das coisas bacanas que a gente vem trabalhando com a Jaque, eu conheci a Jaque em novembro, numa rodada de negócio lá da Groker, da nossa querida Dani, e aí em janeiro a gente começou a fazer um trabalho, pegamos a Empório, começamos a crescer Empório, gestão e tudo mais, e numa dessas mentorias a Jaque me trouxe assim, Álvaro, eu tô sentindo vontade de transbordar o conhecimento, de levar para as pessoas. E o que tu sentiu dentro de ti, Jaque,
que despertou essa vontade de servir, de ajudar as pessoas? Porque eu acredito que chega um ponto na vida da gente que nosso copinho tá tão cheio que a gente quer levar mais água para outras pessoas, né? E como é que tu tá se enxergando agora nessa nova jornada como mentora, como palestrante essa tocada? Porque o mentor tá pegando no pé dela, viu? Na verdade, teve já muitas situações em vários anos que eu me via, as pessoas vinham até a mim para perguntar sobre determinados assuntos. E a gente acaba às vezes fazendo isso também sem perceber, né? Eu acabava ajudando, por exemplo, uma amiga, eu abri aqui o Instagram, eu queria fazer um anúncio pago, como que faz? Para mim isso é algo muito simples, mas para quem não sabe, era algo muito importante. Eu ia lá e ajudava. Às vezes outra pessoa, eu tô com dificuldade nessa questão aqui. Eu ia lá e ajudava. Coisas simples que as pessoas me perguntavam, normalmente amigas, empreendedoras ou até clientes, e que para mim era simples de ajudar. Então, eu acho que se eu juntar tudo que eu tenho para ajudar essas pessoas, eu vou poder ajudar mais pessoas ainda a crescer. Maravilha! Já que a gente está chegando no momento no alvo com o convidado, que é uma parte muito importante, a parte que eu gosto, é aquela parte que tu deixa o teu recado, é aquela parte que tu solta aquela pérola, aquele diamante, aquele ensinamento, aquele conselho que você acredita que seja o divisor de águas. Então, eu gostaria que você olhasse na câmera da verdade e falasse agora o que teu coração mandar, ou aquele conselho que você gostaria de ter escutado, ou o que você tem para dizer. Então, senhoras e senhores, no alvo, o Jaque. Vamos lá, então. Assim, um conselho, eu consigo agora, assim, distinguir bem, como são quase 11 anos, né, de empreendimento, 11 anos de jornada, 11 anos de uma vida, né, no decorrer. E comparando aquela menina que eu era, que veio lá do interior, muita gente me julgava, às vezes, por vir de fora, por ser de família mais humilde, por não ser herdeira, né, como dizem, e querendo ou não chegar em Santo Ângelo, numa cidade onde todo mundo precisa de indicação, onde tudo gira muito em cima de uma sociedade, de famílias com sobrenomes importantes. Eu chegar e conseguir me inserir, porque hoje sim, eu me sinto inserida em Santo Ângelo, eu me sinto inserida na sociedade, eu me sinto com uma das empresas mais bem estruturadas, importantes da cidade. Eu sinto isso sim, e sei que é porque muitas pessoas também me relatam isso. E o mais importante é que não deixar os teus medos, não deixar as pessoas que falam que você não é capaz, que você não vai conseguir. Porque eu sou prova que eu vim lá do interior só com um sonho na mala, e uma mala só de roupas, né? Porque foi o que eu vim de lá. E hoje eu construí o meu pequeno império, e que Deus quiser vai ser um grande império um dia. Maravilha! Como diz o Roberto Chique, não importa onde eu vim, não importa onde eu tô, o que importa é para onde eu vou. E com muito orgulho de onde eu vim também, que é o mais importante, muito orgulho das minhas raízes. Tu trouxe uma coisa muito importante, já que eu várias vezes fui palestrar em São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas disseram assim, o Álvaro que vem lá de Porto Alegre. Não, o Álvaro que vem lá de São Luís Gonzaga, interior do Rio Grande do Sul, pertinho da Argentina. Então a gente tem que sim olhar para nossas histórias, nossas origens e agradecer. E eu, de verdade, agradeço muito por você ter estado aqui, agradeço muito a Academia dos Campeões, minha aceleradora de negócios, agradeço a Bem Seguro por me trazer esse presente de poder sentar, escutar pessoas e aprender. E já que, para a gente fechar aí, vende teu peixe, como é que as pessoas se conectam a ti, tuas redes sociais, aproveita aí, faça empório, faça agora essa jornada crescer ainda mais, dispara o leite, como diz a minha mãe, vende teu peixe aí, vai que dá. Sim. Então, como eu já estava falando, tenho a Empório Gramado, vai fazer 11 anos agora em agosto, lá em Santo Ângelo, Marechal Floriano 1246, bem no coração de Santo Ângelo. Vocês podem nos seguir através do Instagram, @Empório de Gramado. Lá nós trabalhamos com todos os chocolates de Gramado e da Serra Gaúcha, montamos cestas de presente para todas as ocasiões, focamos bastante também nas datas comemorativas.
Trabalhamos com itens para chimarrão, cuias personalizadas, tábuas, facas, canecas, uma infinidade de bebidas também, vinho, espumantes, licores, cachaça, suco de uva para quem não gosta de nada alcoólico. Então, se você precisa de algum presente e ainda não sabe o que, passa lá na Empório que com certeza a gente vai ter uma opção bem bacana, uma opção ideal para você. E a gente também trabalha com teleentrega na cidade e enviamos por correio e por ônibus, se você for de outra localidade, para todo o Brasil. Maravilha, Jaqueline, para governadora do estado. Jaque, obrigado pelo carinho, uma honra ter te recebido no Alvo com Álvaro. Obrigado, academia. Obrigado aí, Bem Seguro, pela essa jornada, e foi uma alegria ter compartilhado essa jornada. Espero ter sido bacana para você também, e que Deus te abençoe ainda mais essa caminhada e faça aí Empório voar ainda mais alto, campeão. Obrigadão. Com certeza, eu que agradeço ao convite e bora para cima, né? Como você fala, que o céu é o limite para nós. Tamo junto. Obrigado para você que ficou comigo até o final aqui. O podcast ele é feito justamente para poder ajudar você, empresário, ver você prosperar, ver você crescer. Essa é a nossa missão, fazer você chegar no topo do pódio. Então, se conecte em Álvaro Ada Oficial, Academia dos Campeões Oficial, bem underline seguro. E essa é a nossa missão, colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Um forte abraço e vai para cima, campeão.